Em certos seringais, onde não chegava a polícia, a situação era perigosa. O felizardo provocava a inveja dos devedores, presos à floresta por anos e anos até o pagamento da conta. O patrão desfiava sorrisos melífluos, prometendo a viagem no fim do ano, tão logo terminasse o verão. E com a invernada, as chuvas impediam um corte. A bala para o seringueiro de saldo já estava preparada, pronta para o momento decisivo no fim do ano, depois de aproveitadas todas as suas energias. Era melhor dever, pois a dívida era uma segurança de vida. O Seringueiro na imprensa amazonense, cotidiano de vivências do mundo da borracha, 1890-1920. Daniel Barros de Lima. Daniel, quais são as profissões que oficialmente você exerce? Olha, Dudu, antes de responder essa pergunta, eu queria retratar aqui, declarar que para mim é uma honra estar participando aqui desse programa. Muito obrigado, garoto. É uma satisfação enorme estar sendo entrevistado por um dos maiores comunicadores da região amazônica. Muito obrigado. É uma satisfação enorme. Cresci te assistindo, né? Vendo ali os gols, os nossos momentos regionais, né? Nacionais. Então, para mim é um grande prazer estar aqui contigo. Pô, obrigado, meu irmão. Obrigado. Vai cortar isso não, meu irmão. Não, ele não corta não corta. Daniel, como você chegou a isso aqui? Primeiro, antes de falar, você vai do livro. O que eu estou fazendo, né? Onde é que tu entras com essa obra? Então, a minha vida toda ela é repleta, inclusive, não à toa, eu queria ter, desde pequeno, quando te assistia, queria ser jogador de futebol, né? Tinha um talento enorme, fazia zagueirão danado, né? Era atacante mesmo, ninguém segurava. Mas o fato é que eu tinha uma outra paixão, que era a história. Então, desde pequeno, eu gostava muito de ouvir todas as histórias bíblicas, histórias da mitologia e etc e tal. Depois que os anos foram passando, que eu fui me livrando das ciências exatas e realmente focando para o ensino daquilo que eu gostaria de aprender, né? E aí eu me aproximei da história, fiz um curso de história e me interessei demais para entender a nossa região, como é que ela se formou, quem são as pessoas que aqui estão, né? Da onde que vieram, quais são as relações que formaram esse povo, a mentalidade desse povo, a cultura, a psicologia que está envolvendo toda a nossa formação, enfim, a complexidade que é viver aqui. Então isso me levou a estudar história. E logo depois, terminando já o curso de história, já estava engatado já ali a proposta de uma pesquisa no mestrado, no programa de pós-graduação em História da UFAM, História Social. E ali foi um momento, assim, inesquecível da minha vida, né? Aqueles corredores da UFAM, as trocas, as pessoas as quais você também deve conhecer, porque você vê aí que o nome desse livro tem uma interface direta com a sua área, né? Isso que é a imprensa. Então, história e imprensa é uma relação visceral. E aí, a partir do momento em que os caminhos foram se redefinindo, vamos lembrar do professor Luiz Balcar Sá Peixoto, que foi o meu orientador. Isso mesmo, Sá Peixoto. Aí, meu irmão, foi a partir daí que as coisas foram acontecendo, né? Esse garimpar da pesquisa, das fontes históricas, ler os jornais antigos, me transportar para lá, porque é um exercício, né? Ler os jornais diariamente do que se passava no final do século XIX e início do século XX, na cidade de Manaus, nas cidades do interior. Olha, é uma leitura extremamente fascinante para nós que gostamos de história, para nós que gostamos da imprensa, da informação, inclusive compreensão do nosso comportamento hoje, né? Porque é uma coisa que a pessoa não busca no passado a resposta que nós temos hoje. E o que eu mais gostei no teu livro, que é isso que eu te pergunto, é o seguinte: a visão que nós, cidadãos, temos aqui é uma visão muito simplista. Um Teatro Amazonas, um Palácio da Justiça. Então, eu só vejo, genericamente, o belo. O cara que está com a grana gastando na sua... Eu nunca tinha visto, olhado do ponto de vista do caboclo que vai lá para o meio do mato, né? Ele vai lá, vai morrer muitas vezes, fica doente, falta comida, falta alimentação, falta sexo, falta tudo. Então, quando tu começasse esse trabalho, você delimitou uma data. Isso. Né? Exatamente por causa da... não ficar muito profundo. Isso que você está observando diz respeito àquilo que o pesquisador na área de história sempre é levado a fazer, o que nós chamamos de recorte histórico. Nós temos um recorte espacial, que é a região amazônica, que é Manaus, as adjacências, o Nordeste, algumas cidades do Nordeste que participaram desse fluxo migratório, né,
desde os anos 70 ainda do século XIX. Mas quando você vê 1890, basta lembrar o quanto a nossa economia começava a demonstrar toda a sua pujança. O Teatro Amazonas foi inaugurado logo depois, e todas esse modelo arquitetônico da Manaus, a Paris dos trópicos, a relação com o mundo, a partir da relação com a borracha, o mundo vindo para cá. Eu acho que é interessante isso que você fala, porque a partir disso o capitalismo se estabelece nas relações humanas, a ponto de que, em detrimento da humanidade, prevaleça o capital. Eu acho que é por isso, Dudu, que a maioria das vezes, focou essa história sempre na perspectiva econômica, do quanto a borracha foi importante para o Brasil, né? Só perdia para o café no número de exportações para o mundo todo. Isso é verdade. Imagina. Mas os sujeitos que estavam por trás desse processo é o que, nos últimos 40 anos, a historiografia passou a ressignificar, com metodologia própria, com tratamento próprio desses jornais, com investigação. Você, melhor do que ninguém, sabe que por trás de todo veículo de comunicação existem muitos editores, interesses, grupos, econômicos inclusive. Olha que curiosidade. Foi o dia que estalou, aquele dia que eu descobri que os grandes jornais que estavam na cabeça, no consciente coletivo do amazonense, pertenciam aos grandes donos dos seringais do Amazonas. Como é que você acha que as notícias seriam retratadas nesses jornais? Que Manaus era essa que era publicada? E o interior, como que ele era fotografado, representado? E aí nós precisamos então entender que outros pontos de vista poderiam estar presentes, fontes operárias, cartas, né? Documentos de viagem, relatórios de alguma secretaria, do próprio governador do estado. Quanto mais entrecruzamento houvesse, melhor nós poderíamos capturar essa realidade. Foi o que acabou acontecendo. A obra ela acabou se desenvolvendo, não desprestigiando o que os autores do passado fizeram, porque é muito importante considerar as páginas de Arthur César Ferreira Reis, por exemplo. Perfeito. Que escreveu O Seringal e o Seringueiro. O meu primeiro capítulo nessa obra é uma homenagem a ele. Eu digo, revisitando o Seringal e o Seringueiro. É sobre os ombros de Arthur César Ferreira Reis que eu penso economicamente a minha região. Não posso ignorar esse saber. Ele é importante. Porém, a equação que Arthur César Ferreira Reis fazia dessa dimensão humana era muito simplista, positivista e muitas vezes simplificada na relação entre homem e natureza. Quem vai vencer? A natureza, com certeza. Isso era simplificado. As relações do positivismo eram assim, né? Importa o progresso do homem. Sabe que a colocação que ele faz, eu vou traduzir para um português mais simplista. Perfeito, me ajude. Não, mas é isso mesmo. Não, mas a sua colocação é perfeita. A interpretação minha é que é um pouco diferente. Não existia romantismo para quem estava lá no fim do interior. A parte romântica, a parte romântica ficava para os ricos que estavam aqui, pô. Então eu vi alguns trechos do teu livro que eu achei espetacular. A visão da violência é bem diferente da violência que estava aqui na cidade, muito onde diferente. você tinha toda uma estrutura de atendimento, uma não compreensão da violência, né? O relacionamento entre homem e mulher, porra. É isso aí. Né? Essa parte as mulheres presentes no seringal, que eram valiosíssimas. A conotação aqui é quase que de objeto. De objeto, é isso porque mesmo. Porque era um valor precioso. Aliás, tudo era objetificado, né? E é perfeita essa sua análise, né? Quem está aqui na cidade lida com um nível de violência. A violência no seringal, ela é simbólica. Ela possui linguagem. Ela se expressa como pode ser possível. Não havia leis, o campo do direito não atuava no que acontecia lá no vastíssimo interior do Amazonas, onde o dono, o seringalista, era só ele que era o patrão, o juiz, né, o governador, o marido, o homem. E aí nós vamos começar, olha, o terceiro capítulo dessa obra, ela é a dimensão humana daquilo que eu mais consegui expressar. Acho que nenhum trabalho é perfeito, mas é a minha contribuição. Saber que eu pude passar por essa vida, escrever um livro acerca da nossa historiografia e ter sido entrevistado por você é uma alegria enorme. Não, a sua obra é fantástica porque ela
ela nos leva a ter uma luz num espaço, no momento da nossa história em que nós não vimos. Nós não vimos. O que nós vimos e vivemos até hoje é a beleza das obras, dos prédios, das pessoas importantes e famosas, esquecendo que milhões, se somar a Primeira e Segunda Guerra, milhões morreram na escuridão, sozinho, né? Sem poder ter nenhum contato. Eu li uma das histórias aqui que eu achei maravilhoso. Um homem já de 80 e poucos anos, solidão há muitos e muito tempo, resolveu se apaixonar pela filha de um outro seringueiro que morava não muito tão longe, mas para esta menina e para a família era um amor fraterno, e na verdade não era. Era ele buscando o tempo perdido na solidão e acabou violentando a moça. 11 anos perdidos na selva. Na selva, no mato. Alimentação, o cara vai comer, o que é que ele pode comer, como é que ele pode fazer, como é o relacionamento dele com os animais, onde que ele dormia, como que se iluminava. Quer dizer, eu acho que esse teu livro dá uma visão mais crua da realidade. Aqui você não tem fantasia. Por quê? Porque o que eu vi aqui é que tu pegaste alguns autores que escreveram e sobre eles dei um novo salto para tentar representar instâncias ainda não iluminadas pela pesquisa, que a fonte histórica da imprensa nos permitiu fazer isso. Sabe que a pesquisa histórica ela não valorizava a imprensa por conta da subjetividade. Perfeito. Porque o cientificismo, a ciência exigia que a coisa, como se a realidade humana fosse matemática. Não é. Olha, nós temos 3 pessoas ali. Já estou entregando o pessoal, né? Não, mas... Certamente... Não, estou pegando o salário dele. 3, é sinal que vieram trabalhar. Eu gosto de dinheiro. O que está acontecendo aqui jamais poderá ser representado. Eles vão lembrar. Claro que vai passar o vídeo, mas eles vão lembrar, vão ter percepções diferentes. Imagina o nosso papel. Resgatar isso de 100, 120 anos atrás, as pessoas que já não estão mais nem aqui. É verdade. É um desafio enorme, né, Dudu? Não, e é você colocar nua e cruamente a realidade do que acontece. Essa parte da compreensão da violência passa a ser talvez o fator mais importante, que existem momentos em que você precisava mais da violência para viver e para sobreviver do que apenas matar por matar. Né? A gente vai ver o seguinte, vamos ao intervalo, voltamos já para continuar a nossa conversa. Olha lá, o seringalista Francisco Gomes dos Santos resolveu naquela noite agradável dar uma volta com a família, para apreciar a festa do barracão próximo à sua casa. E aí ele descreve todo o encanto que o camarada tem, mas sem deixar de lado as famosas rixas. E rixa nem sempre porque o cara é mais bonito ou mais feio. Talvez porque produza a mesma coisa, mas consiga vender mais. É uma violência gerada por uma outra razão, que não uma violência por violência em si só. Tem uma mulher dançando ali com uns e com outros não. É isso mesmo. Tem homem dançando com homem. É isso mesmo. Esse ambiente é tenso. Ele está ali, aquela festa, aquela festividade, mascara muita coisa que está escondida na cabeça e no coração desse povo, né? Esse registro que estava, essa história bem analisada lá na frente. Fantástico isso aqui. Mas tu ia falar sobre... Porque você enfatizou sobre a nossa Manaus. Ainda hoje, em pleno século XXI, as pessoas que vêm a Manaus e que sobrevoam Manaus ainda carregam essa visão muito simplista sobre a Amazônia. O paraíso, né? Olha só esses prédios, uma Manaus bela da época da borracha. Sabe que interessante? A gente começou a perceber que os jornais daquela época já construíram essa imagem. Foi necessário, então, por exemplo, uma fonte dos 5 de... Havia um único... Olha só, essa história é interessante. Eu trabalho ela aí. Havia um único jornal na cidade de Manaus ali pelos idos... Antes um pouquinho do meu recorte. Anos 70 e pouco. E essa 1870 e pouco. E a única prensa que existia na cidade de Manaus pertencia a um funcionário do governo imperial do Brasil chamado Silva Ramos. Não é à toa que nós temos uma rua Silva Ramos, um nome, né? Agora imagina, né? Uma única prensa funcionando, funcionário do governo imperial residente na província do Amazonas, que agora não era estado ainda, nós estávamos antes da proclamação da República. Como que ele pintava exatamente esse quadro da Manaus Bela, da Manaus do Fausto, do Eldorado, né? Estava impresso. E quando tocava no assunto sobre os seringueiros, a notícia era dada mais ou menos assim: olha, se o seringueiro se dedicasse a estudar de verdade,
a aprender o idioma pátrio, bem próximo ele estaria de possuir a mesma fortuna do seu patrão. Lendo engano. Lendo engano. Então era esse tipo, quando não, uma referência a ele. Seringueiros, na época da chuva, em vez de começarem a trabalhar outros elementos, né, outra produção da Amazônia, começaram a se encher a cara de pinga, serão chamados de indolentes, de preguiçosos, de afeito ao álcool e ao meretrício, né? Tem história, inclusive, aí de seringueiro que vem para Manaus na época da chuva e tá com algum saldo e vai lá para as bandas da Cachoeirinha se encontrar. E arrebenta, arrebenta. Toda espécie de história a gente tenta recuperar porque... Dudu, eles têm nome e sobrenome, são pessoas, eram gente que estavam por trás disso tudo. Para eu descortinar um pouco isso, eu precisei então dizer ao jornalista ou aos articulistas da época que não era só eles que interpretavam Manaus, havia outras fontes na periferia de Manaus, que inclusive Cachoeirinha era periferia, que sinalizava outras impressões. Dizia-se que nos jornais do centro da cidade que Manaus era bela, que Manaus era próspera, que não havia nenhum problema social. Bastava ir para a periferia que as fontes já diziam outras coisas. O povo começava a dizer o que estava sofrendo. Eram doenças de toda espécie, malária. A condição da saúde pública da cidade era lamentável, mas os jornais não mostravam isso. Então isso é possível a gente contrastar a partir do cruzamento das fontes. É bom e importante porque a colocação do Daniel, com muita propriedade, acontece o seguinte: o jornal era, na verdade, um diminutivo de um livro. Então o cara procurava usar as expressões de um livro erudito para poder. Então a visão deles a respeito dessas coisas era realmente desvirtuada em função da realidade que vivia o seringueiro. E o seringueiro foi esse anônimo que construiu o que nós temos hoje aqui. A importância do livro do Daniel é você dizer que as nossas raízes reais, elas na verdade foram feitas em pequenas peças ou pedaços de carne que ficaram no meio da selva. É verdade. Então, quantos não foram, né? Milhares morreram. Largados. Quantas mulheres foram estupradas, violentadas? Quantas crianças foram mortas por uma necessidade de uma violência da sobrevivência, né? Aqueles que conseguiam, depois de 20, 30 anos, a liberação, que era algo raríssimo, porque nós estamos falando da nossa escravidão, a escravidão da nossa região. É isso mesmo. E aí eles eram liberados, e aí quando dobrava ali a curva do rio, né? Já tinha ali um capataz do patrão para matá-lo. Quantos não estão no leito do rio até hoje? Até hoje. Pegava o saldo Então, nós estamos rememorando essa história no sentido de ressignificá-la no tempo presente, para que as relações sejam justas, equânimes, carregadas de equidade, para que nós não possamos permitir mais que o trabalhador possa ser visto de cima para baixo, mas em posições mais iguais possíveis no tecido social presente. Eu acho que esse é o sinal, é a intervenção, é o simbolismo dessa obra para nós hoje. O trabalho do Daniel é ótimo. Eu aconselho que deva ler, ele vai daqui a pouco nos dar um endereço que vai encontrar direitinho. Mas tem uma frase aqui que eu sintetizo quase tudo isso. Opa. Vamos lá. Euclides, que é o da Cunha, provavelmente. Exatamente. O seringueiro é um degradado que se degrada. Ou seja, é o miserável que fica mais miserável ainda. É o desgraçado e fica mais desgraçado. Era a visão muito simplista de alguém que estava num ponto superior, até de autoridade, sem o conhecimento da realidade. O que eu li no teu livro aqui, que eu aprendi, é que a violência existia, mas não era uma violência gratuita, era uma violência da necessidade de sobreviver. Né? Não que você aprove isso, não, mas é uma visão diferenciada, pô. Era um contexto próprio. Era um contexto próprio. Então, ele vai dizer também, logo depois nessa fonte, a famosa frase: o seringueiro é o trabalhador que trabalha para se escravizar. É isso mesmo. A mesma fonte aí sobre o seringueiro degradado. Olha, Daniel, eu teria aqui um milhão de coisas para a gente discutir,
Mas eu acho que essa é uma oportunidade única de a gente ter. Poxa. Quando que aonde as pessoas podem acessar essa tua obra? Olha, no site da Editora Valer é a maneira mais fácil e direta. Mas o autor também possui exemplares. Lógico, né? lógico. Vou deixar aí meu telefone aí, vai passar aí na... Vai, aqui embaixo. Aí, aqui. Não é? Mande um WhatsApp para mim, a gente manda entregar para você com a dedicatória. E estamos muito felizes com essa parceria com a Editora Valer e te conhecer aqui nessa maravilha. pessoalmente, ser entrevistado por você, meu amigo. Obrigado. Olha, eu costumo dizer às pessoas que essas e outras histórias você sempre compra aqui no amazonsat.com. E eu aconselho a você, leia para conhecer a nossa história. Obrigado, Daniel. Valeu. Sucesso, Um abraço. garoto. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.